começam a pregar. Aquelas mãos que só se estenderam para fazer o bem, ou as mãos de Cristo sangrando. Mas a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não reclamou, absolutamente não. Os seus pés foram cravados na cruz. Ele não murmurou, ele não reclamou. Pelo contrário, ele orou ao seu pai, pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Levando Jesus, ele agora está crucificado. Simão certamente admirado com tanta crueldade. Como pode crucificar um homem que só fez o bem? Como pode fazer tanto mal a este homem que só levou o amor, a bondade, a paz, o benefício para os homens? Ali está Jesus crucificado, o Senhor está vendo. Jesus morre. Simão ouviu quando ele deu o último brado, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Toda a obra estava terminada. O plano da salvação estava executado. Nada ficou por cumprir. Jesus cumpriu todas as coisas. Aleluia. Simão vê, quando chega José de Arimateia e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele tinha uma sepultura nova e ele não pede o corpo de Jesus. Ele era uma autoridade, era um senador. Pilatos entrega o corpo de Jesus para José de Arimateia e ele não envolve em lençóis finos e leva aquela sepultura. Eu acredito que Simão acompanhou. Ele viu quando colocaram Jesus na sepultura. Ele viu quando colocaram aquela pedra grande, porta do sepulcro. Ele viu que os soldados ficaram ali de guarda, porque espalharam o boato dizendo que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus. É só da vez que ele ficou. Simão, então, irmãos, volta para a sua casa. E eu fiquei pensando, quando Simão chegou em casa, a sua esposa, conhecia Simão, ao vê-lo com aquele semblante, irmãos, apavorado, certamente ela disse: Meu velho, você chegou agora, por que demorou tanto? E ele então chama a esposa, chama o Alexandre, chama o Rufo e começa a contar para os três a história de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, não há história mais comovente para a criatura humana do que a história de Jesus. Aleluia. Ela transforma vidas, ela muda condições, ela muda Deus. A história de Jesus, irmãos, tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. Simão conta a história de Jesus para a sua família, e eu fiquei pensando quantas vezes isso se repetiu, quantas vezes Simão reuniu a família e contou para a esposa e para os seus filhos a história de Jesus. Igreja, pais, mães, muitos filhos têm se perdido neste mundo, amados, porque muitos pais não contam mais a história de Jesus para os seus filhos. Meus companheiros pastores, quantos filhos de obreiros desviados que vão fora da comunhão da igreja, porque não contam a história de Jesus. Meus queridos, Jesus morreu, sim, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Conta a história de Jesus. Salomão dizia: ensina a criança no caminho que ela deve andar,
porque quando crescer, jamais se esquecerá dele. Ah, queridos, mais tarde, quando eu leio a carta que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 16, São Paulo faz uma relação de nomes de muitas pessoas que cooperaram com ele, e lá no meio da carta ele diz: olha, saúda a Rufo. Quem era Rufo? Rufo agora, filho de Simão. Rufo agora, porque ouviu a história de Jesus. Rufo porque foi criado ouvindo que Jesus morreu por ele. Aleluia! Agora, saiu lá de Jerusalém, era missionário em Roma, mas estava ganhando almas para Jesus. Paulo quer sempre dizendo: saúda também sua mãe e minha mãe, diz Paulo. O carinho de Paulo por aquela família era tão grande. Não sei se a mãe de Rufo dirigia círculo de oração, possivelmente naquele tempo não existia, mas certamente era uma mulher dedicada à obra do Senhor Jesus. Queridos, se nós queremos a nossa família unida, se nós queremos a nossa família na igreja, se nós queremos ver os nossos filhos servindo a Deus, não se esqueçam, contem a história de Jesus. Esta noite nós estamos aqui e Jesus determinou dizendo: comemore a minha morte até que eu volte. Igreja, Jesus ainda não voltou e nós estaremos comemorando a sua morte até que ele venha. Para nós é um privilégio muito grande estender a nossa mão a este pedacinho de pão. Não um pedacinho de pão simbólico. Nós estamos dizendo diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós temos comunhão com todos os irmãos, da porta ao púlpito. Quando você pega esse pedacinho de pão, você está dizendo: eu estou em plena comunhão com toda a igreja do Senhor. Quando você abre um pouquinho de suco de uva, você está dizendo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo: eu tenho comunhão com os céus através do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Querida igreja, que o Senhor Deus continue abençoando a vocês. Não sei por quanto tempo Jesus irá se demorar para vir nos buscar, mas se demorar mais um pouquinho, continuemos adorando e servindo ao Senhor, comemorando a sua morte até que ele venha. Amém. Obrigado. Boa foi essa palavra. Aleluia. Boa é a tua palavra. É a genuína mensagem do Evangelho. Vamos ouvir com William Renato, que vai adorar a Deus. Enquanto isso, nós vamos recolher ofertas e dízimos para o trabalho do Senhor. Vamos entregar a Deus, meus irmãos, aquilo que é de Deus e que pertence a Deus. Lembre-se, nenhum lavrador ou agricultor, ele come a semente. A semente é para ser plantada. Aleluia. Quando uma semente sai da sua mão, ela nunca mais sai da sua vida. Ela entra no seu futuro e multiplica-se. Quando você libera aquilo que está na sua mão e que você está vendo, Deus libera aquilo que você ainda não viu e que está na mão dele.